Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula, por mais um vídeo do nosso canal, professor Oséias Pinto. Nessa aula de hoje nós estaremos estudando sobre um assunto muito importante que diz respeito sobre fé. Fé e atitude, mas não apenas fé no sentido único da palavra, mas fé em Jesus Cristo. E antes de iniciarmos a nossa aula, quero fazer uma oração a todos vocês. Deus, eu te agradeço por esta oportunidade e pela vida dos irmãos que estão aqui acompanhando e aprendendo mais do Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor se revele a nós, que eu não apareça, mas que o Senhor apareça. E que a Tua bênção, que a Tua paz esteja sobre cada lar, sobre cada vida que está acompanhando esse vídeo e este canal. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês já sabem, a nossa revista desse trimestre é Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida. E hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes, sobre religiosidade, sobre orgulho, sobre preconceito, sobre enfermidades e principalmente sobre fé. Nós iremos focar nessa aula de hoje sobre a história da mulher do fluxo de sangue que está fundamentada no livro de Marcos, capítulo 5. Amém? Portanto, como vocês podem observar na sua tela, a aula de hoje é a lição 3, uma atitude de fé, da nossa revista Editora Betel, do terceiro trimestre de 2021. Os fundamentos da aula de hoje são: texto áureo, encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Os objetivos da aula de hoje são 3. O primeiro, destacar a relevância da fé em Jesus Cristo. Segundo, apresentar lições da atitude de fé da mulher do fluxo de sangue. E terceiro, revelar benefícios da fé em Jesus. Como vocês podem acompanhar, o conceito de fé, segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer, fé é igual confiança na lealdade, no saber, na veracidade de alguém. Este é o conceito de fé. A gente toma uma água e a gente acredita que aquela água ali ela é natural e que ela fará bem para o nosso organismo, para o desenvolvimento do nosso sistema renal, etc. A gente vê uma parede branca e a gente acredita que ela é branca porque estamos vendo. Mas a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé como cristãos, que cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela diferencia-se dessa fé natural. Nós iremos discorrer a partir de agora. Eu agradeço desde já a sua audiência e eu peço também que você curta o nosso vídeo para que mais pessoas possam acompanhá-lo. Se você puder também, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe sua vida. Pois bem, vamos para a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nesse primeiro tópico, nessa primeira parte da nossa aula, nós iremos focar e dar relevância e conceitualizar sobre a importância da fé em Jesus Cristo. Vamos acompanhar. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, a fé está relacionada com a esperança, aquilo que a gente não viu, e a prova daquilo que não podemos ver. O que MacArthur, no seu comentário bíblico, MacArthur, fala sobre a fé que está em destaque em Hebreus, versículo 1 do capítulo 11. Essa certeza, para MacArthur, envolve a mais sólida convicção possível, a garantia atual dada por Deus de uma realidade futura. Para MacArthur também, no seu comentário bíblico, essa prova também que é destacada no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, a verdadeira fé não se baseia em evidência empírica, mas na garantia divina e é um dom de Deus. Uma outra passagem bastante conhecida também sobre fé, também encontra-se também nesse capítulo 11 de Hebreus, que é no versículo 6. Acompanhemos.
Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Portanto, o que a gente pode aprender e tirar de lições desse versículo? E se nós quisermos nos aproximar de Deus, é indispensável crer que Ele existe, que Ele nos recompensa. Lembremos do discípulo que precisou ver as marcas nas mãos de Jesus, o seu lado traspassado, a cicatriz, mas Jesus falou para ele: bem-aventurados sois os que não puderam ver. Bem-aventurados, em outras palavras, ele quis dizer o que, Jesus? Bem-aventurados são aqueles que não me viram fisicamente, mas irão crer no meu nome. Segundo MacArthur também, quais são os aprendizados que a gente pode tirar desse versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus? Vejamos. Não é possível andar com Deus sem fé. A ênfase é em Ele, o verdadeiro Deus. Ou seja, se nós quisermos chegarmos a Deus, tem que ser com fé em Deus. Ou seja, só há um caminho, não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo, a fé genuína não significa apenas crer na existência de um ser divino, mas sim crer que o Deus da Escritura é o único Deus real e verdadeiro que existe. Isso corrobora com aquela afirmação de que só há um Deus. E muitas pessoas, o mundo secular, a mídia, todas as religiões levam a Deus, mas o que a Bíblia diz, que o próprio Cristo falou, que há um único caminho. Outra lição, segundo MacArthur, não acreditar em Deus equivale a chamá-lo de mentiroso. Olha só quanto é sério. Quarta lição, recompensa. Ele recompensará com perdão e justiça, porque as nossas justiças, como diz a palavra de Deus, são consideradas como trapos de imundície. Trapos de imundície. Não valem nada, mas olha só a recompensa de Deus para nós, os que cremos em Jesus, o único caminho, o Filho de Deus, o único Deus vivo, Deus soberano, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus santo, Deus justo. É o que? Que Ele nos perdoará, Ele nos recompensará com justiça. Aleluia! Você pode louvar a Deus por esse privilégio? Glórias a Deus. Agora eu quero a sua atenção para nós tecermos também mais algumas considerações sobre a fé. Segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer, a fé ela é dada pelo Espírito Santo. A fé ela é dada pelo Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, quem nos convence do nosso pecado, dos nossos erros e do juízo de Deus, quem é? O Espírito Santo da verdade. Não vem de mim, não vem de você. Não vem do pastor, não vem do apóstolo, não vem do bispo. Quem nos convence não é uma pregação, é a verdade. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como diz lá em Salmos, é importante meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, porque a palavra de Deus é que nos leva ao céu. Porque ler a palavra é importante, porque é Deus conversando comigo e com você. Porque orar é importante, porque conversamos com Deus. Acompanhemos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Paulo falando aos Coríntios: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Poder, olha só, falando sobre a importância da palavra de Deus que vem pelo poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria que vem do Espírito. A palavra de Deus diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! Que
que possamos pedir sempre a Deus sabedoria ao Senhor, porque é temendo ao Senhor que a gente sempre permanecerá de pé. Pode vir as tempestades, podem vir as tribulações, podem vir as aflições, mas que nós possamos ser como as palmeiras. O vento balança para lá e para cá. Permaneceremos de pé porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. A segunda lição, na primeira anteriormente nós vimos que a fé ela vem por meio do poder do Espírito Santo. Agora nós podemos aprender, segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boia, a fé é uma ordenança de Jesus Cristo. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. Essa mulher, no capítulo 5, a partir do versículo 24 do livro de Marcos, ela estava passando por uma série de problemas de saúde. Ela estava passando por um grave problema de saúde, um problema crônico. E ela estava à mercê, ela estava à margem da sociedade. Ela era menosprezada, ela sofria preconceitos, ela não tinha mais direitos como de toda a população, não podia cultuar. E eu quero chamar a atenção de você para algumas observações importantes do contexto cultural e religioso dessa época, do qual essa mulher estava envolvida, que era muito mais sério do que nos dias de hoje. Se fosse nos dias de hoje, seria apenas mais um problema clínico, um problema de saúde. Mas ela teve que transpor várias barreiras culturais, religiosas e também de problema de saúde também para vencer. Então a luta dela foi muito maior do que a luta de muitos de nós hoje. Observações sobre o ciclo menstrual, a hemorragia e a lei judaica, que era todo o contexto do qual essa mulher estava inserida. O ciclo menstrual normal não exigia sacrifícios. Por quê? Porque isso está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 24. Acompanhemos. Só que é importante destacar, meus irmãos, que essa mulher não estava no ciclo menstrual normal. Ela já vinha tendo esse problema há quanto tempo? Há 12 anos. A mesma quantidade de anos da filha de Jairo, que ele chamou Jesus para ir na sua casa para curá-la. Uma coincidência aí. Para quem tinha o ciclo menstrual, não precisava de sacrifícios, como você pode acompanhar. Versículo 19. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Pronto, só 7 dias. Passou o período menstrual, volta a ter comunhão, poderá congregar, poderá ir para o templo, poderá ter relações com seu esposo, não vai ter impureza nenhuma. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel qualquer que seja, onde ela tivesse assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está sentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante o seu período de menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ela se deitar igualmente se tornará impura. E quais eram os problemas que ela enfrentava com isso? Vamos acompanhar, segundo a lei judaica da época. Levítico, capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 30. Como era uma hemorragia, que era o problema daquela mulher, isso exigia sacrifício por pecados e holocausto após sua cura. Acompanhemos, versículo 25. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com sua cama durante seu período menstrual.
Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Esse era o contexto. E esta era a situação dessa mulher. Ela tinha uma hemorragia além do normal, que já durava anos e não apenas depois de 7 dias. Importantes observações, segundo MacArthur. Essa hemorragia dessa mulher era uma hemorragia interna e crônica, talvez decorrente de um tumor ou uma doença grave. Era uma prática comum nos tempos do Novo Testamento, em casos médicos difíceis, consultarem muitos médicos diferentes e receberem diversos tratamentos. Com frequência, as supostas curas entravam em conflito e tornavam a doença pior. Toda a história dessa mulher reflete o que? Acompanhemos aí na tela. A condição humana. A condição daquela mulher, o que? De dificuldades, de orgulho e religiosidade. Nós vamos abordar em primeiro lugar aí a condição humana dela e nossa de dificuldades. Prestemos atenção. Na caminhada de nossas vidas, em busca da solução em Jesus, há muitas pessoas com problemas. É preciso vencer a multidão de dificuldades. No nosso dia a dia, no nosso contexto, por que nós estamos gravando essa aula sobre batalhas? Nós não temos problemas? É importante destacar que os nossos problemas não são apenas de problemas clínicos, de saúde, não. Nós temos problema hoje financeiro, nós temos problemas hoje familiares, psiquiátricos dentro da família, problemas espirituais, uma gama de problemas que a igreja, que a família, que os casais enfrentam. Então eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado e lutado para vencer, mas nós estamos aqui falando de um assunto muito importante, que é sobre fé e a fé em Jesus. Que essa aula de hoje pode ser um meio de Deus falar comigo e com você, para que possamos agir da mesma forma que essa mulher agiu. Em Marcos capítulo 5, versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Isso fala comigo, com você. Quantas das vezes as pessoas dizem, você não vai conseguir, o mundo é assim mesmo. Era para acontecer. E lembra daquela passagem lá? As pessoas falavam, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Aí Jesus só falou, tendes bom ânimo, tende fé. A própria filha de Jairo, muitas pessoas vão dizer para você que você não vai conseguir, que já era, pode esquecer. Mas Jesus, ele fala, tende bom ânimo. A multidão está aí para quê? Para nós ultrapassarmos. A multidão, os problemas não estão aí para fazer parte da paisagem. Faz parte para quê? Para que nós possamos alcançar o Mestre. Sem a direção de Deus, o homem age impulsivamente. Ela gastou tudo e piorou. Essa é uma condição minha e sua. O orgulho. A condição humana é de quê? De soberba, de ser orgulhoso. Veja em primeiro lugar que ela gastou tudo o que possuía, tudo o que tinha. E por último, ela ouviu falar de Jesus. Quantas das vezes eu e você tomamos atitudes sem o consentimento de Deus, sem a aprovação de Deus, sem a orientação do Espírito Santo? Isso representa o quê? O orgulho, a soberba. Aí depois que dá tudo errado, aí a gente lembra de Deus. Foi o que aconteceu com essa mulher. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. Marcos 5, 26.
Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Claro, cada vez mais que eu tornar-me mestre de mim mesmo, eu vou de mal a pior. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas Jesus veio o quê? Para dar vida e vida em abundância, que foi o que ele realizou na vida dessa mulher. Deu vida porque ela estava morrendo, estava padecendo. Então, que possamos romper a barreira do orgulho, da nossa condição humana e nos submetermos a Deus. Há uma variedade imensa de religiões nos dias atuais, mas quem leva a Deus é somente o Filho Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que podemos sermos transformados, curados. Esse é o problema, essa é a condição da sociedade hoje, que é uma sociedade religiosa. Na própria igreja, há pessoas religiosas, fundamentalistas religiosos. Então nós precisamos também romper essa visão também da religiosidade. Quantas pessoas hoje, para crer em Deus, precisam tomar um copo de água, precisa de uma toalha, precisa de uma vassoura, precisa de um sabonete, precisa de um óleo ungido, precisa que o pastor imponha a mão, o apóstolo ore por ela. Mas essa mulher, ela só falou, eu não preciso tocar na pele de Jesus, ela só falou, se eu apenas tocar em suas vestes, na sua roupa, eu serei curada. Por quê? Porque a fé nossa deve estar voltada para Deus. Nossa fé tem que ser na vertical. A nossa relação com Deus, a nossa fé tem que ser uma relação vertical, de filho para pai, assim na terra como no céu. Que foi a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Porque a nossa fé, ela não está condicionada às pessoas, a um objeto. Hoje a gente vê, infelizmente, nas igrejas, até mesmo evangélicas, fazendo apologia da superstição, de rituais, de misticismo. Não precisa. Essa passagem bíblica, é por isso que é importante a gente ler a palavra, porque a palavra liberta, ela abre os olhos. Essa passagem bíblica mostra muito bem que Deus, ele não faz uso, ele não faz apologia de superstição, de ritualismo, de misticismo. Acompanhemos em João 14, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, não tem óleo ungido, não tem vassoura, não tem sabonete, não tem água de Jerusalém que leva a Cristo. Não é o pastor, não é a missionária, não é o apóstolo, é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quais são os efeitos da fé em Jesus Cristo? Juntamente com a sabedoria e coragem que o Espírito Santo fornece. Quais são esses efeitos? Mediante a fé em Jesus, os efeitos serão: primeiro, vencer os preconceitos da religiosidade. Acompanhemos em Marcos 5, 28. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Glória a Deus. Ela enfrentava um sério problema. Não apenas o problema de saúde. Ela estava separada da sua sociedade. Ela estava segregada. Ela não podia participar do templo, ela não podia participar das cerimônias religiosas, ela não poderia casar. Ela era considerada imunda, impura, pecadora. Então, ela precisou romper essas barreiras da religiosidade. Sendo assim, nós precisamos romper a nossa barreira da nossa religiosidade. Não, eu preciso falar com o pastor, porque se o pastor falar é de Deus. Eu preciso pedir oração ao pastor, por o irmão, pela profeta, pelo profeta, porque ele é usado por Deus. Jesus já veio, meus irmãos. Ele abriu o véu, agora nós temos livre acesso ao Pai, graças a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Quem crê e for batizado será salvo. Foi isso que Jesus falou em Marcos 16. O segundo efeito que podemos tirar da lição desta mulher do fluxo de sangue é vencer a multidão, que é um problema de ordem física. Vamos acompanhar em Marcos 5, 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto.
Quantas pessoas estão na igreja, quantas pessoas estão aí nos templos, mas muitos de nós não conseguimos tocar o manto do Senhor. Por causa do quê? Por causa de uma coisa muito importante, que é a fé. E a fé vem pelo ouvir. E essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar sobre Jesus. Veja a importância da gente falar sobre Jesus. Em casa, no trabalho, até mesmo na internet. Porque as pessoas precisam ouvir falar sobre Jesus. Não é sobre time de futebol, não é sobre política. As pessoas precisam ouvir falar sobre Jesus. Outro efeito também da fé em Jesus Cristo que essa mulher teve foi o quê? Venceu a enfermidade, que é vencer a enfermidade com problema de ordem clínica. Marcos 5, 28 e 29. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No slide anterior, nós pudemos acompanhar os efeitos da fé. Agora vamos conhecer os benefícios da fé em Jesus Cristo. Segundo a história dessa mulher do fluxo de sangue, os benefícios da fé em Jesus podem ser: primeiro, experimentar o poder de Deus. Que foi o quê? Qual foi o poder de Deus que ela experimentou? A cura do seu problema de saúde e a salvação. O que Jesus falou? Marcos 5,34. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberto do teu sofrimento. O segundo benefício, comunhão e testemunhar de Deus. Mas quando nós encontramos com Cristo através da fé, a gente precisa da fé para encontrar com Deus, não há outra forma. Então, o que a gente aprende aí? Marcos 5, 32 ao 33. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que ele tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Quando nós nos encontramos com Cristo, Ele quer que falemos dele. Ele quer que testemunhemos dele. Ele quer que tenhamos comunhão com o próximo. Por isso que tem a igreja hoje, que é para nós congregarmos, para nós comungarmos, para nós celebrarmos junto o amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar como muitos estão fazendo. É por isso que em Salmos fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, é importante termos união, termos comunhão. Quando nos encontramos com Cristo, nós temos que fazer o quê? Testemunhar do amor de Deus em atitudes e também em palavras. E por fim, o terceiro benefício que a gente pôde tirar de lição com essa mulher é o quê? O poder não está em objetos ou superstições. Isso está em Romanos 11:36 para finalizar. Portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A fé em Jesus Cristo jamais falhará. Ele é a nossa esperança viva, aqui e para sempre. Eu agradeço demais a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.